Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Olha a situação do Brasil com o desgoverno. Com o PT pode sempre piorar, né? Então a gente sempre espera o pior. Dispara o dólar e fecha em 6,26. É isso, Brasil, o país, o governo do amor, o governo da picanha, é isso aí, 6,26 dólar. Antes da gente ir para o vídeo, para vocês entenderem a real situação do que está acontecendo agora no Brasil, antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Bom, agora a gente fala sobre economia. À espera da votação do corte de gastos na Câmara, o dólar renovou o recorde. A desvalorização do real é a maior dos últimos 5 anos e chega a 21,5%, próximo aos patamares da época da pandemia. Os dados são do índice PETAX, que é referência para contratos denominados em real nas bolsas de mercadorias no exterior. De acordo com os analistas, a alta da moeda americana foi uma resposta à divulgação da ata da reunião de política monetária feita pelo Banco Central na terça-feira, antes da abertura do mercado. O documento traz a decisão de acelerar o ritmo de aperto dos juros ao elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual, reajustando-a para 12,25% ao ano. O cenário fiscal é o foco de atenção dos investidores em meio à expectativa de que o governo pode não conseguir aprovar as medidas de contenção de gastos até sexta-feira, antes do recesso do Congresso. Bom, como falamos aqui, antecipamos, o dólar à vista encerrou o dia em alta de 2,78%, cotado a R$ 6,26, mas depois do fechamento de mercado, já a negociação futura, o chamado aftermarket, e aí já o dólar bate R$ 6,30. É um cenário fiscal bastante preocupante. Nós comentamos do silêncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele falou agora há pouco com a imprensa, então a gente vai reproduzir a declaração de Fernando Haddad. Nós temos um câmbio flutuante que, nesse momento, né, em que as coisas estão pendentes, tem um clima de incerteza que vai fazer o câmbio flutuar, né? Mas eu acredito que ele vai se acomodar, né? Sobretudo, nós temos conversado muito com as instituições financeiras, previsão de inflação para o ano que vem, previsão de câmbio para o ano que vem. Até aqui, nas conversas com as grandes instituições, as previsões são melhores do que a que os especuladores estão fazendo, né? Então as projeções são melhores. Mas enfim, o câmbio flutua, o Banco Central tem intervido, o Tesouro hoje passou a atuar também na recompra de títulos. E nós vamos continuar acompanhando até estabilizar. E aí, Piotr, começamos com você, visivelmente confuso, nem pentear o cabelo, Fernando Haddad está conseguindo nesses últimos dias e veio a público, não explicou nada e ainda disse que o câmbio vai se acomodar, que o câmbio é flutuante mesmo. Vamos lá. A história do câmbio flutuante foi criado lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Você se lembra que antes, depois do Plano Real, era 1 por 1, o governo segurava, tinha um custo muito alto. Por que veio a ideia do câmbio flutuante naquela época? Porque você tinha uma série de crises internacionais, da Ásia, da Argentina, um monte daquelas coisas que nós não tínhamos nenhum controle, que, claro, afetavam países emergentes como o Brasil. Então, como você tinha um problema do qual você não tinha controle, e se por acaso você tivesse que bancar o dólar aqui valendo R$1, 1,20 que fosse, naquelas bandas que tinham de oscilação, isso custava muito ao governo brasileiro. Aí o governo falou, bom, são problemas que eu não consigo controlar porque são problemas externos, eles vêm de fora. Aí o câmbio se tornou flutuante e o Brasil teve uma situação melhor a partir de então. Qual é o problema de agora? O câmbio é flutuante, mas é por um problema causado internamente. Esqueça a decisão do Federal Reserve nos Estados Unidos, qualquer outra coisa no mundo. Esta crise cambial que nós estamos tendo neste momento deriva e é de única responsabilidade do atual governo Lula. Porque isso vem, veja só, há um ano o dólar estava 4,80. Neste um ano, o que nós tivemos? Só governo Lula, só declarações do Lula questionando a autonomia do Banco Central, sendo indelicado, aliás, completamente mal educado em boa parte das vezes, com o presidente do Banco Central, ao qual ele não se referia, usando o nome do Roberto Campos Neto.
O Lula jogando contra qualquer iniciativa da equipe dele, inclusive, do Ministério da Fazenda, de tentar trazer, digamos, fazer o arcabouço fiscal que eles mesmos criaram e aprovaram no Congresso Nacional, fazer valer. Aí depois, recentemente agora, mais recentemente, passou mais de um mês a equipe econômica tentando fazer um pacote de corte de gastos aos moldes do que aprovaria o Lula. Demorou mais de um mês e entregou um pacote ruim, insuficiente, e agora o Congresso está tendo que votar toque de caixa, sem discussão, sem debate. Além do que é um projeto ruim e não tendo discussão. Hoje nós temos, e sem contar, né, que o Ministério da Fazenda não se manifesta. Essa declaração do Haddad e nada, eu não sei o que é pior. Porque ele vai usar a ideia do câmbio flutuante. Não, mas isso todo mundo já sabe, ministro. Mas, de novo, o câmbio flutuante era para questões externas, porque a gente não tem controle. Foi o que aconteceu na pandemia. A pandemia era um problema internacional. Como é que a gente ia resolver isso daqui? Aqui não. Aqui o câmbio está pressionado porque o governo é ruim do ponto de vista fiscal. Criou uma crise fiscal que não existia. Criou uma insegurança que não existia. Hoje nós temos 3 crises: cambial, fiscal e de credibilidade, todas deste governo. Aí ele vem com a explicação de que não, mas o câmbio é flutuante. Ah, peraí. Vem com uma explicação técnica e diz o seguinte: olha, as medidas são insuficientes, já estamos projetando medidas melhores. É essa a resposta que estava se esperando, porque todo mundo sabe fazer conta. Pode negociar com o Supremo, tira isso daqui, tira isso de lá, para não ser responsabilizado do ponto de vista criminal e sofrer um processo de impeachment, mas a matemática não vai ignorar o gasto. Tanto que o mercado faz a conta e chega à conclusão que chegou. E vê um governo com inação, absoluta inação diante de fatos, que parece ignorar o problema e faz de conta que não é com ele. A primeira declaração do Lula, depois dos 2 procedimentos para conter uma hemorragia no crânio, foi que ele era o mais preocupado com responsabilidade fiscal, entregando 16 meses de rombo fiscal, a dívida nominal passando de 9 trilhões pela primeira vez e o dólar subindo. Está esperando que o mercado não fosse reagir? O mercado somos todos nós. Todas as pessoas são. E a parte mais frágil vai pagar na inflação, cada vez mais, porque a população carente paga com inflação. Gasto excessivo do governo gera inflação. Isso também todo mundo entende em economia. Pois é, Ana. Fernando Haddad vem a público depois de um silêncio cheio de clichês, não explicou nada, e o Piotr toca no ponto a questão da crise de credibilidade, porque realmente não há uma sinalização desse governo de que as coisas vão melhorar num horizonte próximo. O pacote fiscal que foi apresentado foi muito tímido, bastante insuficiente. O arcabouço fiscal já passou por 2 remendos e esse governo não quer abrir mão de gasto de jeito nenhum, e a gente então encerra a quarta-feira com R$ 6,30. Paula, e tem gente já apostando até nos R$ 10 até março, né? Gente da Faria Lima apostando. Não dá para saber se vai descer, se vai chegar a 10, porque realmente é o que o Piotr disse, né? As crises, né? Crise cambial, crise fiscal, crise de governo, isso tudo num pacote dentro de um hospício jurídico é muito ruim. E o ministro da Economia dizer as previsões são melhores do que das especuladores, olha, é de uma absoluta desconexão da realidade. Mostra que aquela brincadeira dele, né? Não, eu só fiz 2 meses de economia, é a realidade do Brasil hoje. A circular aí nas redes sociais um tweet do agora, então, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá de 2021. Temos que voltar a falar de impeachment. O país não aguenta mais. Está circulando aí nas redes, tem muita gente, inclusive, comentando esse tweet que é lá de 2021. Silvio, a internet não perdoa. Fernando Haddad está completamente perdido. É possível ver no semblante dele, nessa entrevista que você trouxe agora há pouco, Paula. Ele está visivelmente perdido, ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que falar, ele não é do ramo e ele também não pode criticar ninguém. Ele não pode criticar o chefe dele, o presidente Lula. Ele não pode criticar o presidente do Banco Central, porque a partir de agora já não cola mais. A desculpa durante 2 anos foi que o Banco Central era autônomo, portanto, tinha a figura do competente Roberto Campos Neto como alguém bolsonarista, alguém ligado ao governo anterior, que seria substituído por um salvador da pátria para tudo.
né? A mudança no curso dos juros, o dólar jamais chegaria nesse patamar, a economia andaria nos trilhos e o Brasil voltaria a um crescimento sustentável. Mais ou menos isso que foi vendido. Só que nada disso vai acontecer. A engrenagem começou a ranger e agora ela dá sinais de que vai pifar. Então, o Fernando Haddad não sabe o que fazer. Talvez tocar violão para aliviar um pouco o estresse. É mais ou menos o que ele faz. Vamos lá. Ele vem a público falar em dólar flutuante. Bom, pois bem, só faltou recomendar ao pagador de impostos brasileiro um salva-vidas. Né? Compre um colete salva-vidas, porque vai flutuar e muito. E isso vai dar problema. Não precisa ser grande especialista na área econômica para compreender que quanto mais essa moeda subir, quanto mais essa cotação subir, mais o pagador de impostos e principalmente as pessoas mais pobres, as camadas mais frágeis, vão sentir no bolso, vão sentir na geladeira. A geladeira vai ficar vazia. É um final de ano muito ruim. As pessoas não têm sequer ceia de Natal para comprar. Tá tudo muito caro. Vá ao supermercado. E eu sei o que eu estou falando, porque eu vou ao supermercado e quem acompanha o S Sem Filtro do outro lado da tela também faz supermercado. E também pode sentir tudo isso no preço dos medicamentos, por conta de insumos. As coisas, tá tudo muito claro. Esse canto é vigarice, mas esse canto que eles tentam passar para a população não cola mais. E talvez na área econômica o calcanhar deste governo esteja exposto, porque o Lula, o Fernando Haddad e quem mais estiver ao redor não tem como pedir para que o Supremo Tribunal Federal determine 24 horas para o dólar baixar. Porque se tivesse, já tinha pedido. Eu acho que esse é o resumo. Eles não têm o que fazer. E o país vai para uma quebradeira muito triste, muito ruim, antes do tempo, porque é um governo que não chegou, faltam alguns dias, na metade do seu curso. Augusto. Olha, eu não sou pedante nem metido a erudito, né? Não acho que as pessoas não podem cometer erros de português. Agora, você lidar com um verbo que vem sendo conjugado aí pelo governo, tanto que ele acabou de usar, com frequência, e cometer erro tipo abrido da Janja, é um negócio que realmente me dói no ouvido, porque o Haddad é apresentado como uma espécie de Lula que fez faculdade, né? Lula que estudou. Aí ele me vem e diz que o Banco Central tem intervido nesse negócio do dólar. Então é o seguinte, precisa explicar para um ministro da Economia, que é metido a sabido aí, que o verbo intervir é conjugado como o verbo vir. É vindo, tem intervindo. Não usa essa palavra, tem interferido, tá? Tem agido. Pega coisas mais fáceis, porque realmente é um governo de analfabetos. É um governo de analfabetos, um sujeito que não sabe, ocupa essa posição e não sabe falar o idioma oficial do país, vai lidar com dólares. E mais, não é o dólar. A Ana não foi para a Califórnia, para a Flórida, como disse a Paula, porque o dólar subiu. Está do mesmo tamanho aí, né, Ana? É o real que está caindo. É queda do real, é isso que eles evitam dizer, porque senão daqui a pouco eles vão dizer que é sacanagem do Trump. O Trump, em conluio com o Bolsonaro, eles estão resolvendo subir o dólar no Brasil. É o Brasil que tem a moeda desvalorizada. Apesar da turma que vem intervido, segundo o Haddad, no câmbio. Mas eu estava conferindo isso aqui, no dicionário eles dão como exemplo isso. O Banco Central vem intervindo no mercado. Eles dão como exemplo, que devem estar lendo a notícia certa. Eles só não acrescentaram o que eu digo agora. Vem intervindo e não está conseguindo nada. Nada. Por quê? Porque o Brasil está fazendo a coisa errada
Bota a culpa aí na Faria Lima, no mercado, debocha do mercado. O Lula já dizia há séculos que ele faz o contrário do que o mercado quer, porque o PT é assim, tá bom. O mercado apenas reflete a realidade que é criada pelo governo, pela política errada do governo. Não há a Secretaria de Comunicação que resolva isso. O povo brasileiro não é bobo. Tem mostrado isso, repito, nas urnas. Vai continuar mostrando. A situação que o Brasil está, o Lula está destruindo, acabando com o Brasil. O que Bolsonaro construiu aí durante uma pandemia, o Lula ele está destruindo sem ter pandemia, sem ter nada que faça, que resulte no dólar tão alto. O dólar alto significado que o nosso real é desvalorizado. Mas aí a culpa é de quem? Agora eles estão dizendo que a culpa é de quem? Das fake news divulgadas. O tal do golpe lá que eles tanto falam que teve, né, no 8 de janeiro. Então, agora a culpa é culpa de tudo. Tudo que for relacionado ao Bolsonaro, à direita, é culpa. Agora, nunca é culpa do desgoverno atual que não sabe governar. O Lula pegou o Brasil para destruir, que é o que ele está fazendo agora, destruindo o Brasil. Está perdido. E o Lula, como ele fala, né? O PT que manda. Então, ele vai contra as pessoas que entendem e não segue o que as pessoas que realmente entendem sobre a economia do governo dele pedem. A blogueira lá, Daniela, falou que o Brasil gostava de comer bem, vestir bem, de viajar. Será que os brasileiros realmente estão conseguindo comer bem, viajar, se vestir bem? Porque com o valor do dólar, ao real desvalorizado, eu tenho certeza que muitos brasileiros não estão comendo bem, não estão se vestindo bem e muito menos viajando, como ela falava, que os brasileiros iriam viajar. Parabéns aí para quem apoiou esse governo. Parabéns à parte da imprensa aí que omitiu para fazer de conta com que o Lula era moderado. Hoje o dólar atingiu disparou e atingiu o maior número. Ninguém culpa o governo. O problema não é o Lula, o problema é as fake news e o golpe que eles tanto falam. Cadê os eleitores? Cadê as pessoas que iam no Twitter na época do Bolsonaro, que quando o dólar atingiu 5,90 alguma coisa, iam no Twitter pedindo para impeachment? Tava na hora de impeachment. Cadê? Agora tá na hora de impeachment. Dólar 6,27 atingiu.